Olá, queridos alunos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso mais novo episódio do nosso podcast Trilhando Pensamentos, em que a gente tem trazido essas discussões que vão além, né, do conhecimento acadêmico da sala de aula. E a nossa ideia é sempre trazer assuntos que refletem na sociedade. Bom, afinal de contas, estar inserido na academia e a produção científica que a gente faz, ela deve ser devolvida em serviço para a comunidade, é um dever da instituição. Então, por isso que a gente sempre tem trazido temas relacionados à vivência, né, das pessoas, da comunidade e como isso pode refletir. Hoje a gente vai tratar sobre o assunto, não é, direitos humanos e trabalho voluntário. Bom, vocês sabem que os nossos cursos de licenciatura exigem, por exemplo, os projetos de extensão, que são fundamentais aí para o conhecimento, mas para a colação de grau de vocês, mas também, né, a devolutiva disso, né, para a comunidade, para as pessoas aonde vocês estão inseridos. Então, existem inúmeros projetos de extensão e tem lá a carga horária que vocês precisam cumprir como uma maneira de devolver isso para a comunidade. Então, por isso, o tema de hoje segue nessa linha, tá bem? E hoje, né, está aqui junto o professor Hugo, que é mediador dos nossos cursos. Professor... Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam, assim, muito empolgados para essa discussão de hoje. E como o professor Eduardo mencionou, né, vale a pena a gente trazer esse tipo de discussão para a gente ir além da sala de aula, além do conteúdo didático formativo que a gente apresenta para vocês, né? De fato, assim, sair dos muros da universidade para atingir também a população. Muito bem. Bom, e hoje a gente tem como convidado aqui um padre, não é, da Igreja Católica Romana, que faz um trabalho, né, exerce um trabalho aqui na cidade de Maringá. Né, a gente vai entender um pouco, né, ele é da Arquidiocese de Maringá, a gente vai entender um pouco isso, para vocês ficarem, né, bem claro o que significa isso. Né, e ele faz um trabalho muito bonito, né, não só de voluntariado, do serviço pastoral, mas também de organização de algumas instituições. Né, é um padre muito jovem e que tem um trabalho excepcional aqui na cidade de Maringá, que é o padre Anderson. Então, padre, bem-vindo aqui à nossa casa, a Unicesumar, para conversar com os nossos alunos e partilhar um pouco da sua experiência, né, de voluntariado, de vivência dos direitos humanos. Olá, Eduardo. Olá, Hugo, alunos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Anderson e nascido aqui em Maringá e atualmente trabalho como vigário, padre, e com essa função de vigário na paróquia Santuário Santa Rita de Cássia, aqui em Maringá. E também sou o padre referencial dessa comissão que articula, organiza, agrupa as iniciativas de ação social ligados à Igreja Católica aqui em Maringá. Ah, que legal, padre. Bem-vindo, muito obrigado. E, bom, para os nossos alunos entenderem um pouco, bom, tem umas coisas muito legais que a gente vai vendo nas aulas, sabe? Que por exemplo, o catolicismo, né, a cultura católica no país é muito forte, né? Inclusive hoje, né, no dia de hoje que a gente está gravando esse podcast, saiu uma pesquisa do IBGE mostrando os nomes e sobrenomes das pessoas, né, que foi muito legal isso. E os nomes e sobrenomes das pessoas que estão no ranking do Brasil são nomes católicos, como Maria, João, Ana, né, Mateus. Então são nomes que estão nesse ranking. E os sobrenomes também. Santos, né, é o segundo sobrenome mais utilizado no Brasil, que também tem uma referência católica. Então é muito legal ter um padre da Igreja Católica aqui para trazer um pouco essa discussão. E, padre, fala pra gente assim, antes de começar, só para os nossos alunos entenderem, não ficar meio perdido, qual que é o trabalho do padre, afinal de contas? O trabalho do padre é organizar a vida junto às atividades e demandas que a instituição espera de nós, né? Somos inseridos numa comunidade de fé específica, além de ser presença cotidiana ali no trato e no relacionamento com as pessoas, levar essa parte pastoral da comunidade ou da igreja para que as atividades aconteçam no seu ritmo leve ali na comunidade local. Então, o trabalho do padre é fazer contato com as lideranças, organizar calendário, proporcionar que aqueles projetos e prioridades que a igreja tem seja levado adiante, sobretudo
porque a maioria são voluntários e que dispõem do tempo ali para desenvolver suas atividades. Legal, né? O padre é jovem, né? E já faz tanta coisa, né? Além de um trabalho administrativo, paroquial, um trabalho pastoral, tem toda essa dimensão social que está carregada aí na paróquia, né? Porque a paróquia tem as suas demandas sociais também específicas. E querendo ou não, a Igreja Católica ainda é assim, um centro de grande referência quando a gente fala de ações sociais nesse sentido. Na parte de despertar nas pessoas esse compromisso de se sentir pertencente e responsável por ajudar o próximo, né? Como uma experiência de fé, fruto da espiritualidade que a gente cultiva, vida de oração, participação na vida da comunidade, que você traduz isso em gestos concretos, seja num serviço ao próximo, propriamente quase que assistencial, mas também naquelas inserções em que a sua ação junto à sociedade ou buscando o bem comum, faz um agir político ali e assim por diante, né? Fruto da fé que professamos. Padre, e você, além, né, desse trabalho paroquial, né, pastoral aí, né, como o senhor falou, você também faz um trabalho muito bonito de organizar uma comissão que é chamada de ação sociotransformadora. E isso, o que é isso? Assim, qual a importância dessa comissão? O que é isso? Qual é o trabalho que é feito? Vamos lá. São em duas perspectivas. Quando nós falamos de ação social e de transformação, nós estamos articulando todas aquelas iniciativas de trabalho pastoral com perspectiva social, ou seja, nós identificamos uma realidade específica, por exemplo, saúde. Então, lideranças das comunidades de fé que querem fazer um trabalho específico ligado à pastoral da saúde. Às vezes, fazer um acompanhamento de alguém que não tem na sua casa alguém que possa assisti-lo. Então, as lideranças ali no seu dia a dia fazem visitas, acompanhamento, aquelas orientações mais básicas que qualquer outra pessoa poderia fazer, mas na sua disponibilidade ela quer ajudar o seu vizinho, a sua vizinha ali, na proximidade. E acontece uma progressão. O cuidado é cotidiano, eu me sinto responsável por aquela pessoa e assim por diante. Isso é uma iniciativa, né, pastoral da saúde, mas em Maringá nós temos 9 pastorais sociais nas mais diversas situações, pastoral carcerária, pastoral do povo da rua, pastoral da moradia e assim por diante, pastoral afro e tantas outras. É um acompanhamento, um serviço em que a igreja quer oferecer, seja no âmbito interno da igreja, pois nós vamos acompanhar católicos e assim por diante, mas também no seu diálogo com a sociedade, pois quando é uma pastoral social, exige determinados diálogos com o poder público. Então, um grupo de vereadores que aceitem aquela demanda que o grupo específico tem para traduzir isso em políticas públicas e assim por diante. Isso é a questão da pastoral social. Depois nós temos as instituições, as obras sociais concretas. Então, aqui em Maringá nós temos o albergue. É uma instituição já há 65 anos que presta 2 serviços. Primeiro, aquilo que nós chamamos de pernoite. Uma pessoa está em situação de rua e ela precisa de um lugar para tomar banho, dormir, fazer higiene pessoal e tal. Então, o albergue oferece esse tipo de serviço em Maringá. A pessoa pode usar quantas vezes ela quiser. No início da noite, ela entra, toma banho, faz a sua refeição, dorme, no outro dia toma café, volta para a rua. E assim, quantas vezes ela quiser. Outro serviço que o albergue faz é abrigo de longa permanência. A pessoa quer sair da situação de rua, mas não tem ninguém que a acompanhe. Então, passado por um processo de triagem, a instituição acolhe essa pessoa e ali ela começa a ser acompanhada, seja na área de assistência social, seja na questão da saúde, por profissionais inclusive, e também se ela não tem nenhuma situação de drogadição
ou problemas psíquicos que precisem de um outro tipo de abordagem, ela depois de uma instrução, é encaminhada para mercado de trabalho. E qualquer pessoa que esteja em condição de vulnerabilidade, independente da religião, Qualquer pessoa, idade, não sei. estando numa situação de rua, em que ela não tenha nenhum parentesco próximo aqui na cidade de Maringá, ou que a família não quer nenhum tipo de contato, o albergue faz o acompanhamento. Que legal, um trabalho muito Interessante. humanizador, assim, né? De promover Sobretudo. a dignidade, né? Sobretudo. E é uma questão de acolhida. Acolher essas pessoas que, às vezes, no âmbito familiar, não querem mais... Não tem acolhimento. Exato. E aqui em Maringá nós somos 27 entidades que trabalham nas mais diversas áreas, né? Pessoas adictos que estão numa situação de drogadição, crianças e adolescentes que precisam passar por aquele trabalho de fortalecimento de vínculos, contraturno, também o acompanhamento de migrantes, que é o trabalho que a Caritas faz e assim por diante. Eu acho que é legal, inclusive para os alunos que estão aí espalhados, né, em tantos lugares aí. Não sei se os alunos sabem quais são as instituições da sua cidade, né? Quais são as instituições que ofertam esse tipo de acolhida, né? Seja aí, né, para os drogatinos, para pessoas em vulnerabilidade de rua, né? Enfim, existem tantas realidades de vulnerabilidade. Exato, né? exato. E, sobretudo, profissionais ligados à área da saúde, mas também da assistência social, as ciências sociais, porque eles conseguem fazer os seus estágios, né, nessas instituições. Né? E assim, como não é apenas humanizador, mas faz com que a gente cresça na nossa compreensão sobre as relações interpessoais para além da nossa família, né? Uhum. E como enriquece a questão profissional e assim por diante. Não é um trabalho específico, só você ir lá, dar o acolhimento, dar o auxílio para aquele momento, né? Você tem uma rede de trabalhos, né? Uma rede de significantes que monitore, que atua nesses espaços. Exato, e, assim, exato. A gente até nem imagina a quantidade de profissionais que atuam, né, nesse tipo de trabalho. Às vezes a gente acha que é só uma ajuda ali específica, esporádica, e acaba ficando por isso. Mas não, existe um trabalho muito maior, né, por detrás de toda essa ajuda humanitária, de todo esse acolhimento também. E trabalha, além da pessoa sair daquela realidade específica, ela trabalha outros elementos, a espiritualidade, o trato, resgatar ou refazer os vínculos familiares que ela perdeu. A própria né? dignidade humana também, né? Exato, tirá-la de uma realidade de vulnerabilidade, de exclusão, né? De violência, ser acompanhada e assim por diante. Ô padre, mas e como essas instituições são mantidas financeiramente? Porque tem um custo, né? Exato. Todas aquelas frentes de trabalho que estão regularizadas, vamos dizer assim, ela firma parceria e convênio com os municípios, né? Uhum. Porém, o custo de uma pessoa, por exemplo, no Marev, que é uma comunidade terapêutica aqui em Maringá, o município banca apenas 20% do custo da pessoa. Os outros 80%, a própria instituição precisa dar conta. Às vezes, com captação própria, por meio de promoções, campanhas. Geralmente, essas instituições têm padrinhos da instituição que fazem com regularidade doações, ou então por meio de projetos de captação de recurso. Por exemplo, instituições bancárias, essas corporações que destinam determinados recursos para esse tipo ela pode fazer a destinação social do imposto de renda, né? Então, por meio de projetos específicos, né? Nós falamos que o recurso vem rubricado. Então, a entidade precisa reformar uma sala, precisa mobiliar determinada sala, ou comprar determinado equipamento, carro, aí ela apresenta o projeto e a instituição pode destinar o recurso por meio de projetos desse modo. Que legal, aí fica até a dica aí para os alunos de sociologia, né, para pesquisarem sobre isso, né, porque
depois que se forma como sociólogo, a pessoa pode trabalhar na elaboração de projetos, de recursos, inclusive pode até fazer um trabalho voluntário em alguma instituição. E será sempre muito bem-vindo. Precisa, né, de mão de obra. Exatamente. Sobretudo, naquela articulação de projetos e campanhas que ajude a entidade diretamente. Aqui em Maringá é muito famosa a Festa da Canção, Festa das Nações, que é uma promoção do poder público, a prefeitura, que promove, e as entidades entram ali com o produto, o prato, o típico específico, né? Então, a instituição precisa bancar tanto os materiais, os ingredientes para servir o prato, depois o voluntariado para ajudar a vender os ingressos e convites para o pessoal, população ir participar. E dá uma interação bem bacana, bem bacana. Legal. Interessante esse papel de voluntariado, né? Às vezes a gente acha que para ser voluntariado de um trabalho voluntário a gente precisa ter formação em uma certa área específica. E não, né? Você pode simplesmente doar o seu tempo lá numa instituição para vender uma rifa, vender um bingo, tá ali para ajudar a fazer uma marmita, né? Fazer uma sopa. Eu digo que o esquema é assim. Uma coisa é uma ação social. O objeto, a finalidade da ação está no objeto. Às vezes, por exemplo, as instituições fazem muito campanha do agasalho, coleta de produtos de higiene pessoal. A finalidade está no produto em si, né? Isso é uma ação social que pode acontecer uma vez na vida, pode acontecer uma vez na semana, pode acontecer uma vez no ano, né? Mas o fim está no objeto. Quando nós falamos de pastoral social, além do objeto em si, exige um vínculo pessoal, proximidade, e fazer um processo com a pessoa, que às vezes nós falamos de conversão, sair de uma realidade para outra. O que exige é proximidade e acompanhamento da pessoa, precisa desse compromisso. Agora, quando nós falamos das obras sociais ou instituições, aí tem a exigência do poder público, uma questão burocrática, da infraestrutura, você precisa ter um corpo clínico ali que acompanha, né? Vai prestar serviço lá dentro, mas precisa ser profissionalizado o serviço, né? E cumprir todos os regulamentos que a sociedade em si exige e está previsto. Então, a pessoa em si, ela pode fazer uma ação específica, mas a partir da sua formação profissional, ela pode ajudar uma entidade como essa e assim, não é apenas filantropia. Na perspectiva da fé, a pessoa também faz como um gesto de fazer ao Cristo, né? Jesus tem uma passagem que ele fala, né? Todas as vezes que você fizesses determinadas coisas aos menores, é a mim que fizeste. Então, para além da questão humanitária, crescimento profissional, também tem esse dado da fé que faz com que a gente se envolva, acredite e promova esse tipo de trabalho. Muito legal isso. E eu acho que os direitos humanos é para isso, né? Para garantir que as pessoas tenham dignidade, né? A Constituição Federal garante os direitos humanos, né? Na verdade, é um princípio ético, né? Que é mundial, né? A garantia dos direitos humanos, né? Exato. E já que estamos aqui no Brasil, a Constituição Federal ainda faz um adendo sobre isso, né? De garantir a ética para as pessoas relacionadas aos direitos humanos, né? E como que a religião se insere nisso? Na conscientização. Já a doutrina social da igreja, né? Desde do Papa Leão XIII, lá no contexto das revoluções industriais, quando escreve uma encíclica que se chama Rerum Novarum, ele está tratando de uma questão social específica, que era a questão do proletariado que não tinha direitos garantidos pelo Estado em vista do patrão. Então, como que intermediar essa relação? Não que a igreja vai ser a única intermediadora, mas vai propor uma reflexão sobre essa questão. Então, a igreja sempre entra como aquela que chama a atenção da sociedade a partir da perspectiva do evangelho, para olhar a pessoa humana, valorizar de forma humanista e assim por diante questões que podem denegrir, degradar e assim por diante.
E eu fico pensando que essa questão de gente vulnerável, né, pessoas em vulnerabilidade, foi a própria sociedade que impôs sobre isso, né? Então, a gente tem grupos, né, seja idosos, né, seja pessoas, né, que estão nessas instituições ou em condição de rua e tantas coisas, a gente sempre trata como uma condição de vulnerabilidade. Mas quem impôs que essas pessoas são vulneráveis foi a própria sociedade, né? Exatamente. Então, é muito triste isso. E que bom que há instituições que pensam isso, que valorizam as pessoas, né? Sim. São questões postas, né? São questões postas e que precisa ser enfrentado. E aí, o senhor trouxe para nós aqui uma carta compromisso, né, dessa comissão de ação sociotransformadora daqui da Arquidiocese de Maringá. Então, eu gostaria de pedir que você trouxesse um pouquinho para nós do que é essa ação sociotransformadora e como que ela tem atuado aqui em Maringá. Porque eu acredito que, assim, pensando, né, âmbito do Paraná, não são todas as dioceses que têm essa preocupação em trabalhar essa ação social de forma tão aberta quanto a Arquidiocese de Maringá está se propondo com essa comissão. Legal. A partir da nossa articulação ali, que reunimos as pastorais sociais, que são 9, depois 28 entidades ou instituições que fazem trabalho socioassistencial, nós, na época da campanha eleitoral do ano passado, pensamos em apresentar aos candidatos a prefeito quais são as principais demandas a partir das instituições, mas também das pastorais sociais ligadas à igreja. E foi dali que surgiu esse material em que nós identificamos principais temas que valeria a pena nós apresentarmos aos candidatos. Houve todo um processo ali deles receberem esse material, assinarem, firmar compromisso e tal. Mas o que a gente percebeu? Que isso aqui não é uma demanda de uma pessoa específica. São temas que podem ser trabalhados e retomados ao longo de todo um processo. Então, transformamos aquela carta compromisso com os prefeitos na nossa carta compromisso. De todas as instituições, quando uma pessoa se insere nesse processo de ação e reflexão social, quais são os nossos principais temas, né? Questão da alimentação, termos políticas públicas de segurança alimentar. Cada município tem o seu conselho municipal de segurança alimentar. As instituições estão inseridas, o poder público está, assim também a igreja, por meio dessas instituições ou por meio do voluntariado, que nós temos profissionais que se inserem na vida de comunidade nesses conselhos por esse dado de fé e dão a sua contribuição, ajudam a articular, leva o projeto adiante, né? Então, são temas de relevância, que chamando a conscientização, aí a igreja contribui naquilo que nós falamos que é a promoção da dignidade humana, quando vê um dado específico, um tema específico e tenta contribuir com a sociedade. Interessante. Padre, mudar um pouco de assunto agora, assim, além desse trabalho, né, com as instituições e tal, inclusive vocês colocaram aqui nessa carta compromisso um trabalho com migrantes, e a gente sabe que a América Latina hoje se tornou um grande problema social da América Latina, essa questão dos migrantes, né, por conta, né, da evasão, né, dos povos aí de outros países, né, e que acabam desembocando no Brasil por ser um país grande, um pouco mais acolhedor, organizado, e isso refletiu aqui na cidade de Maringá, onde nós temos a sede aqui da Unicesumar, mas existem outras regiões também que os migrantes estão lá espalhados, né? Muita gente. E qual é o tipo de trabalho que vocês fazem, né, quando chega, né, vamos pensar assim, a primeira hora dessa pessoa que chega, né, sem conhecer língua, país, E é muito engraçado, Eduardo, que foi iniciativa da Caritas Arquidiocesana aqui em Maringá que foi articulado todo um processo de política pública de acompanhamento dos migrantes em Maringá. Foi a partir da Caritas. E a primeira coisa é levantamento de documentação. Então,
convênio com Polícia Federal aqui em Maringá para que nós levantássemos quais são os documentos que eles tinham em mãos, né? E quais documentos necessários que eles precisam ter aqui para poder se inserir no mercado de trabalho, eles terem acesso à assistência de saúde, né? E assim por diante. Então, a Caritas hoje em Maringá faz esse processo de triagem a partir da busca voluntária deles. Eles vão até a Caritas, o primeiro atendimento é ver se a documentação deles está ok junto à Polícia Federal. Depois, convênios com determinadas empresas, indústrias aqui em Maringá, que possam recebê-los. Se o migrante ele não tem domínio da língua local, aí nós temos o projeto de escola de português, que acontece aos domingos, à tarde, por voluntários, lá na sede da Caritas, em que a pessoa ali recebe a instrução da língua portuguesa. Tanto gramática, um pouquinho de literatura, então, mas ela faz esse estudo, se eu não me engano, é 8 meses que faz essa escola. Nossa, interessante. Muito. Um trabalho grande, hein, padre? Sim. É um acompanhamento de fato, Sim. né? Porque não basta oferecer a cesta básica ou o cartãozinho do CRAS. É importante o acompanhamento. Esse acompanhamento próximo, né? Exato. Criar uma proximidade com a pessoa. E você acha que é bem visto pelo poder público esse tipo de trabalho, padre? Porque talvez deveria ser em primeiro lugar do poder público, né? E aí vocês entram, talvez não que não exista, possa ser que exista, mas vocês entram com um complemento em relação a isso? Hoje, em Maringá, existe já toda uma estruturação de um serviço público de acompanhamento dos migrantes, né? A Caritas continua com esse trabalho, pois é importante o diálogo do poder público com as instituições do terceiro setor, que é o nosso caso, para que o serviço ele melhore, não fique defasado e assim por diante, corresponda às necessidades reais das pessoas e assim por diante. O poder público ele oferece, de fato, né? Mas ele não dá conta de tudo, falta recurso mesmo para empenho ali para que o serviço seja abrangente, assim por diante. Interessante. E outra coisa que me veio na cabeça agora, né, o senhor falando, que, bom, aqui, não sei se em outras regiões possa ter isso, e talvez seria legal vocês pesquisarem, ver se existe, mas também aqui na cidade de Maringá existe um projeto de moradia. Existe isso, né, padre? Que eu acho que até é da comunidade católica, inclusive de umas religiosas. Exato. Que acolhem algumas pessoas. Eu não sei muito como é que funciona, né? Se chama Núcleo Social Papa João 23. Ele está perto do Hospital Universitário. Iniciou com uma ideia do primeiro arcebispo, Dom Jaime, em que quando eles foram desmanchar a Catedral de Madeira, eles utilizaram aquela madeira para construir casas todas iguaizinhas, para que pudesse pessoas que não têm a própria casa, morando ali por um período, ela fizesse um fundo para conseguir comprar a casa própria. E esse projeto existe até hoje, na Vila Vardelina, aqui em Maringá. São 20, 28, 30 casas em que a pessoa que não tem a sua casa própria, ela entra nesse projeto e depois de 3, 4 anos a instituição consegue comprar a própria casa. Nossa, interessante. E olhando aqui também, né, para essa carta compromisso, a gente vê também uma preocupação referente a essa emergência climática, né? A gente tratou aqui questões de pessoas em situações de rua, criança e adolescente, pessoas idosas com deficiência, migrantes, mas também essa preocupação com essa questão que está aí, está posta na sociedade. A gente tem enfrentado, de fato, assim, com o tempo, né, com o clima, né, esse clima que tem nos afligido aqui, um calor intenso, e se propor também, né, essa ação social transformadora de discutir
essas questões climáticas. Exato, dentro desse contexto, né, de COP30 que vai acontecer, então surge esse tema sobre as mudanças climáticas e como que a gente sofre as consequências dessas mudanças. Enquanto Igreja Católica, nós fizemos todo um processo de articular as nossas lideranças também para que esse tema seja refletido, a questão de uma integração ecológica ou ecologia integral, pensando que o ser humano está inserido dentro de uma biodiversidade e qual que é o impacto que tem a partir da sua ação e refletir as consequências disso, né? Como também garantir que a sociedade preste atenção sobre como mitigar as consequências dessas mudanças e assim por diante. Sim, e a gente percebe, assim, né, uma abertura muito grande por parte da igreja, sobretudo com o Papa Francisco, né, nessas questões de preocupação em relação às mudanças climáticas. E, assim, é uma coisa que a gente tem que se preocupar mesmo, porque a gente tem sofrido bastante com essas, né, a consequência do homem estar intimamente ligado a essa mudança, né? Ser o principal causador dessas mudanças climáticas. Exato, e sobretudo a busca de fontes renováveis, né, de energia e assim por diante, não depender apenas de uma única fonte, como diversificar e o custo disso. São discussões interessantes e também a organização aqui no Estado está mais na preservação das nascentes e também aquela questão das matas ciliares e assim. Ah, que interessante, né? É um combo, né? Pensa em tudo, assim, então ligado a muita coisa, né? Desde, né, dessa questão da dignidade da pessoa, da acolhida, mas também essa questão, né, de temas que são fundamentais aí, né? Olha aí, os alunos de geografia já também podem fazer uma boa pesquisa, né? A gente vai ter aí, né, como o senhor falou, a COP30 que está, né, que tá pipocando aí nesse momento, né? Não sei quando que vocês vão ouvir de fato esse podcast, mas, né, tá aí e que são temas fundamentais e emergentes. Padre, vocês tratam aqui também nessa cartilha, né, nessa carta de compromisso, sobre as formas de discriminação que afetam os direitos humanos, né? E a gente sabe que, olha, que isso também é danoso, né? E a gente vive uma sociedade muito tradicional, né? Não só religiosa, né, mas existe uma sociedade muito tradicional em muitos aspectos, né, e que são temas muito sensíveis, seja, não sei, para a igreja ou para a sociedade brasileira, né, quando se trata dessas formas de discriminação que existem, né? Ou a primeira coisa é admitir que elas existem, né, e como a gente vai se inserir nessas discussões, não apenas para dar uma resposta à sociedade a partir da igreja, mas no interior da igreja, pois nós temos diversas estruturas, uma circulação de pessoas e como que a gente garante segurança para estes que estão, desde o idoso, desde a relação homem e mulher ali nos ambientes, mas também os vulneráveis, crianças e assim por diante. Como garantir que as pessoas que circulam o ambiente interno da igreja estejam seguras, né? Mas quando a gente olha para isso, vai olhar também para essas relações de discriminação, de ação violenta, seja por parte de pessoa para pessoa, mas também de instituição para as pessoas. Então, entrar nessa discussão é olhar a pessoa humana quando faz a agressão e chamar a atenção para isso. Por que é um crime, por que atinge a dignidade da pessoa e também a responsabilidade por olharmos para as situações e não nos calarmos, não sermos coniventes, né, e levarmos aquela questão de justiça, né, que é o básico para qualquer aspecto dos direitos humanos, né, quando a gente garante o outro aquilo que lhe é de direito.
né? Seja na sua segurança, seja na sua dignidade e na sua liberdade de ir e vir e também assumir as consequências das suas escolhas, né? Exatamente. Uma das disciplinas que eu dou aula aqui é direitos humanos, Uhum. e eu sempre, assim, sempre falo para os alunos que a gente tem que... É uma via de mão dupla. A gente tem que cumprir com os nossos deveres, né? Eu acho que... aliás, a gente primeiro tem que... A gente quer receber as coisas, né? Quer receber uma saúde de qualidade, quer receber... Né, Quer ter tudo todos os aquilo, nossos né, direitos os nossos garantidos, direitos né? garantidos e tal. A gente Exatamente, quer ter isso. Só que não adianta a gente ter tudo isso e exigir tudo isso se a gente não cumpre os nossos deveres. Uhum. E um dos deveres, inclusive, que é posto aí pela Constituição Federal, é essa questão de liberdade das pessoas, né? E de diversas formas. Por exemplo, a Constituição não fala sobre cor, sobre raça, sobre religião, ela deixa as pessoas viverem livremente. Então, muitas vezes, né, claro que nem entraríamos nesse campo de moral, porque a moral é determinada pelas comunidades e por povos específicos, por realidades específicas, mas a opinião da pessoa em relação àquilo que é macro não importa muito. Ela tem que fazer cumprir aquilo que é dever dela, que é respeitar, ela pode não concordar com algumas realidades, mas o mínimo que ela tem que fazer é respeitar a dignidade da pessoa, porque Exato. é uma pessoa igual, né? Não vamos sair matando as pessoas porque não vive, né, a mesma fé, ou porque não tem a mesma cor, ou por qualquer outra motivação que seja, né? E são temas que são muito sensíveis. Eu acho, ainda aqui no Brasil, são temas muito sensíveis. São tabus, né? Demais, ainda, demais. né? Nossa, tabus que a gente não consegue superar numa simples discussão. E nós mesmos todo não um queremos processo. discutir, né? A gente foge desse tipo de assunto porque a sociedade ainda não está preparada para E assim, nós debater estamos muito esse tipo de polarizados, né? Ultimamente a polarização tá tamanha que, dependendo se você manifestar a sua opinião para o outro, ele é muito delicado. Ele te Tudo agride, que você fala entendeu? Ele é te muito agride. delicado, né? Você tem que seja tomar verbal, mas também física também. Então, Sim, e depois com essa questão da internet, né? Hoje a internet, entre aspas, hoje já quase não mais aí pelas regulamentações que estão tentando fazer, algumas já avançaram, mas quase uma terra sem lei, né? E aí as pessoas botam o que querem ali, né? E vira um show de horrores às vezes, né? E isso afeta as pessoas, né? diretamente. é terrível, porque aí nós precisamos aprender a fazer um filtro das coisas que as pessoas estão dizendo para nós, né? Mas na internet você pode colocar tudo aquilo que você acha, estando certo ou errado, e ninguém tá nem aí, né? Você é quem tem que olhar e filtrar aquilo que não te afeta, aquilo que compensa você gastar seu tempo e assim por diante. Sim, por isso que a educação ajuda bastante, né? Estudar. Com certeza, né? Uma educação que transforma, né? Que dá essa análise crítica, né? Em relação à sociedade, porque a gente precisa ter esse viés crítico. Exato. Por isso que eu retomo essa questão. A ação sociotransformadora é isso. Não é só constatar uma questão social, mas o que de fato é possível fazer para transformar, né? É o movimento ali de mudança, de conversão, mudança de comportamento, mudança de vínculos, sair de um lugar e ir para outro que possa me garantir os direitos básicos, e que tem um dado importante aqui que é interessante dizer, que não é simplesmente caridade, né? A caridade no seu sentido estrito não vai garantir o que lhe é de direito, é para além daquilo que já lhe foi garantido, e você faz por amor, você faz por querer demonstrar o seu afeto, a sua adesão, o seu respeito à pessoa. Isso é caridade, né? Não aquilo que você está garantindo que é de direito da pessoa. O mínimo, né? O básico, exatamente, o básico. que já deveria ter, por direito, né? O mínimo garantido pelos direitos humanos, né? Pela Constituição. Mas, infelizmente, a gente percebe que nem o mínimo as pessoas têm mesmo. E perdem com muita facilidade, né? De fato. Muito bem. Bom, e tem um outro tema aqui, talvez, para a gente já quase se encaminhar para o fim aí desse bate-papo. Bom, se bem que temas como esse a gente podia ficar aqui falando mil coisas, né? Tem muita coisa para dizer sobre isso. Mas vocês também fazem uma preocupação aqui, achei até bem diferente, assim, sobre uma questão de segurança alimentar e nutrição. E
o que é isso, padre? Qual que é essa preocupação? Por exemplo, existe o Sistema Único de Saúde. É todo um ordenamento institucional que garante que qualquer cidadão brasileiro ele tenha atenção básica à saúde, mas também de alta complexidade. Aí existe também, paralelo a isso, um serviço integrado de segurança alimentar, em que, seja no âmbito federal, estadual, mas também municipal, criar a aplicação de recursos por meio de iniciativas em que possibilite uma alimentação de qualidade para qualquer pessoa. Então, por exemplo, restaurante popular em Maringá, vem o recurso para manter aquela instituição vem de forma federal, por exemplo, a partir desse CISAM que fala, Serviço Integrado de Segurança Alimentar. Depois, as iniciativas de horta comunitária, horta popular, mesma iniciativa. Depois ainda, todas essas instituições que estão na nossa articulação, por meio de um programa específico do município, recebe do Mesa Brasil, que fala, alimentos livre de agrotóxico, produzido de forma orgânica, de incentivo à produção local de pequenos agricultores familiares. Então, essa integração veio por meio dessa política de segurança alimentar e nutricional. Depois ainda, muitas pessoas, sejam elas idosas ou crianças que não tem alguém que prepare o alimento para ela tem possibilidade por meio, por exemplo, do restaurante popular de ter acesso à alimentação básica cotidiana, subsidiado. Então, ela paga R$1 ou R$2 para se alimentar ali, né? É lógico que para produzir aquilo não custa só R$2, mas vem o subsídio. Mas é um modo de promover ou possibilitar acesso às pessoas nessa questão de uma boa alimentação. E tem alguma coisa a ver sobre pastoral da criança, alguma coisa nesse sentido? Porque a pastoral da criança trata alguma coisa assim, e estou dizendo isso porque é uma instituição também que está no Brasil inteiro, as pessoas, independente da religião, já ouviram falar de pastoral da criança. Tem um serviço específico. Exato. A pastoral da criança nasceu como um acompanhamento de crianças no processo ali o desenvolvimento dos primeiros dias, né, a lactação da mãe e assim por diante, ela pudesse superar a desnutrição. Então, a pastoral da criança nasceu com esse propósito, de acompanhar as mães, ali porque a criança nos primeiros anos de vida, uma boa alimentação, ela não ficaria desnutrida. Mas hoje, a obesidade infantil é um dado muito mais relevante. Então, o acompanhamento das mães gestantes e também o desenvolvimento ali dos primeiros 1000 dias da criança é para que ela receba alimentação de qualidade. Então, essa questão da alimentação e nutrição aqui se encaixa nesse projeto que a Pastoral da Criança tem, inclusive recebem recurso para desenvolver os seus projetos ali e assim por diante, de acompanhamento. Nossa, que legal, né? Então é um trabalho muito, muito grande aí, né? Então, deixo mais uma vez a dica aí para os alunos para olharem aí na cidade onde vocês estão, né? Quais são os trabalhos sociais que existem aí na cidade de vocês, né? Como funciona esse trabalho? Olha, inclusive os alunos podem propor projetos de extensão, né, lá pelo Meu Mundo Azul, e é um projeto de extensão que poderia ser feito, né, sobre instituições, sobre, né, até ligado mapeamento, né? Um mapeamento disso. Das instituições que atendem a sua cidade, Exato. seu estado. Exato. Então seria muito interessante, assim, né? Isso dá projeto de pesquisa, isso dá muita coisa. Dá muita né, coisa. Projeto de pesquisa, dá mestrado, dá artigo. O bom é que vai colaborar conosco, porque uma das maiores dificuldades que nós temos é criar dados. Sobretudo quando, para mostrar para o poder público o quanto ele precisa se comprometer. Um paralelo aqui, eu acompanho o CIAMP Rua, que é um comitê intersetorial de acompanhamento das políticas de pessoas em situação de rua. Então é muito específico ali, junta diversos setores. A dificuldade
de materializar o atendimento de pessoas em situação de rua, em Maringá, de forma muito específica. Por quê? Porque quando você não tem os dados específicos, a Não é um questão pode problema, ficar né? abrangente, mas quando você quantifica, qualifica os dados, aí você consegue agir de forma Não específica. dá para negar, né, os dados. Não dá para negar os dados. Exatamente. Então, é uma dificuldade que nós enfrentamos. O terceiro setor enfrenta essa dificuldade, né? Uhum. Porque geralmente é para você aplicar recurso para ajudar pessoas, né? E aí, se for querer ajudar todo mundo, né? Não tem. Precisa aplicar muito recurso, Aham. muito recurso. E já fica também uma dica, né, de pesquisa, de projeto de pesquisa, Uhum. PIBIC, pro ano que vem, Sim. né, dos nossos alunos, para tentar quantificar aí na sua cidade, que os nossos alunos aqui de Maringá, fazer esse trabalho junto, né, à comunidade do Padre. Serão bem-vindos para Interessante. nos ajudar a esse diálogo e essa parceria com as instituições. Acho as que a gente universidades. pode até disponibilizar o nosso podcast das licenciaturas aqui. A gente tem aqui um curso de graduação que acho que é técnico, na verdade, mas é um curso de graduação do terceiro setor. Olha, Então, é muito interessante. Gestão pública, Serviço social. né? Vamos levar esse conteúdo também para os alunos dessas áreas que eu acho que caberia muitíssimo, assim. uma questão que nós estamos trabalhando bastante é a formação da liderança, do agente comunitário. Aquele agente comunitário que está no Conselho Municipal de Saúde, conselho local lá no posto de saúde, tem um conselho lá. Uhum. Ele bem formado, ele contribui para a articulação das prioridades ali da sua localidade. Consegue trazer médicos, trazer assistente social, consegue trazer o atendimento aconteça ali de forma... os específicos aconteça ali naquele posto de saúde. Então, a formação desses agentes dá esses frutos de participação popular ali na sua base. Então, nós acreditamos muito nisso e estamos indo por essa linha também. Interessante. Muito bem. Acho que era isso, né, professor? Acredito que sim. Eu espero ter correspondido às expectativas. Mas olha, assim, muito interessante, assim, é uma abertura muito vasta para a gente discutir. Os alunos, né, dos nossos cursos de licenciatura têm um material, assim, preciosíssimo, porque atinge diversas áreas, né? Atinge a sociologia, atinge a história, atinge a geografia, quando a gente vai falar de espaços, de imigração, de mudança Exato. climática, né? Então, assim, é um assunto, né, que atinge todas as áreas dos saberes, né? Não só as humanidades, mas, de fato, outras áreas específicas também. Legal. Muito bem. Padre Anderson, muito obrigado pela sua disponibilidade de ter vindo aqui conversar conosco, trazer um pouco dessa experiência, né? Bom, quem está vendo o vídeo está vendo, né? O padre é bem jovem, quem está só ouvindo, né, pelo Spotify, o padre é bem jovem e tem uma clareza, uma didática, assim, foi muito legal mesmo, foi muito esclarecedor. Obrigado, e eu acho que é um obrigado. tema que atinge, parabéns mesmo pelo trabalho que o senhor realiza, né, na sua igreja, na Legal. sua comunidade e também junto ao poder público, imagino que está ali, né, que são temas muito sensíveis a isso. Então, parabéns aí pelo seu trabalho e obrigado por ter vindo aqui hoje, né, destinado o tempo para nós e para os nossos alunos aqui. Eu que agradeço a oportunidade e, assim, eu me empolgo porque é uma coisa que, na minha formação para ser padre, eu fui entendendo que era o que me realiza, promover essas articulações, juntar pessoas com temas específicos e discutir, fazendo a relação ali, né, fé e sociologia, fé e política, é uma coisa bem interessante e dá a sua contribuição para a comunidade, né? Isso que é o mais importante. Muito bem, obrigado. Obrigado. E para vocês que acompanharam aí o nosso podcast, né, Trilhando Pensamentos, então você também pode divulgar, pode, né, compartilhar com seus contatos, envie esse conteúdo que pode atingir muita gente e também pode trazer uma benfeitoria aí para a comunidade. Professor Hugo, obrigado.
E eu que agradeço, né, a possibilidade de estar aqui com vocês e realmente, né, vamos divulgar, é um conhecimento, assim, que a gente pode difundir em diversos setores, a gente pode difundir na nossa paróquia, né, se você é ligado a uma religião, você pode divulgar na sua empresa, assim, são assuntos que atingem diversos setores da sociedade e é importante a gente discutir isso, para ele não ficar só no âmbito da caridade, né, no âmbito das humanidades, mas ele também atingir os diversos setores que a gente tem na nossa sociedade para que todos se mobilizem em prol desses direitos humanos, né, e desse trabalho voluntário que ele é tão primitivo, ele é tão princípio, né, princípio básico para todo mundo. Exato. Muito bem. Muito bem, obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.